Ao pisar no freio, a alavanca faz esse barulho, é normal, pessoal? Sim, totalmente normal. Ao pisar no freio, a alavanca do câmbio estará liberada para qualquer tipo de ação. No caso desse barulho não ocorrer, provavelmente a sua alavanca estará totalmente travada. Mas, com certeza você poderá dar partida, mas sair do local de jeito maneiro. Mas existe uma maneira para isso funcionar. O que acontece? É um sistema elétrico que tem um fusível, que ele pode estar vindo a queimar. Ele também pode ser testado, porque ele tem conjugações com a buzina e também com a lanterna. Se o problema seja identificado, pessoal, e você precise sair com o carro, não se desespere, ainda há uma solução. Tirando a chave da ignição, retirando essa moldura, esse acabamento da alavanca do câmbio com a própria chave, mas eu aconselho que usem algum outro objeto mais fino, porque a chave é muito grossa e acaba danificando esse acabamento. Recentemente no grupo até teve um camarada lá que ele mandou o link de um componente desse e não sei ao ver de vocês, mas eu acabei achando inviável. Um componentezinho desse aqui custa R$150. Infelizmente no momento eu não tenho nenhum objeto mais fino para poder retirar e como vocês podem ver o meu já está até um pouco marcadinho. Então eu não vou forçar ele não. Mas o procedimento é bem simples. Após ter tirado a chave da ignição, retirado esse acabamento, que é só introduzir o objeto e puxar ele para fora, ele tem umas garrinhas, com cuidado pode estar tirando ele. Vai introduzir a chave até o final, lá no fundo vai ter uma molinha. Pressionando essa molinha com a chave, vai ficar fácil para você deslocar a alavanca até o N. Por que no N? Vocês podem estar testando no veículo de vocês, o N também é possível dar partida. Ou seja, deu partida, de N para D não tem esse travamento. Você vai poder estar indo até um autoelétrico para ele estar identificando esse fusível e fazendo a troca. É um procedimento até simples. Se você tiver condições de estar encontrando esse fusível aqui na caixa de fusível logo atrás desse acabamento aqui, você pode estar fazendo a substituição desse componente. Ou só chegar no autoelétrico e ele vai trocar. Para deixar bem claro, esse travamento ele só ocorre na posição P, que é de parking, parada. Em outras posições ele não vai ocorrer esse travamento, então fica fácil estar se locomovendo. A dúvida muito decorrente aí nos grupos de WhatsApp e até mesmo Facebook seria em relação a essas posições da alavanca. O P, como disse anteriormente, é o parking, parada. O R seria em relação a ré. O N, o neutro. O D seria a direção. O D3 também é direção, mas ele é usado de que maneira, pessoal? Por exemplo, se você está descendo numa serra e na qual precisa estar segurando muito no freio, esse D3 ele limita a marcha até a terceira. Ou seja, o freio motor ele vai estar ativo, você não vai precisar ficar usando muito o freio. O 2 e o 1 é a decorrência dessa primeira posição, ou seja, a terceira marcha ainda está embalando bastante, está deixando o veículo numa velocidade acima do desejado, coloca em segunda e assim consequentemente em primeira. Tem muita gente que usa também em subidas. Para quê? Para o carro não trocar para a quarta ou quinta marcha e ficar mais fraco. Então se de repente a velocidade compatível com a terceira fica mais viável para o condutor, ele coloca em terceira, em D3, e o veículo não vai estar trocando de marcha após chegar nessa função. Ponto polêmico também em relação a câmbio automático, que seria em relação a paradas. Qual seria o procedimento de estar posicionando a alavanca do câmbio? O que acontece, pessoal? Por exemplo, você está em modo de direção em D, aí você encontrou uma vaga de estacionamento, parou o carro. O que eu aconselho estar fazendo? Muita gente acha isso meio controverso, mas eu acredito que seja uma maneira de estar deixando com que seu câmbio automático tenha uma vida útil um pouco maior. Parou o carro, coloca em N, tira o pé do freio, puxa o freio de mão, aí sim coloca em P sem parar no R. Para que isso, pessoal? Para que você não deixe nenhum tipo de sobrepeso sobre o câmbio. A posição P ela já tem essa função. Ou seja, se você para forçando o câmbio em R ou até mesmo em D e puxa o freio de mão, mesmo você desligando o veículo, provavelmente vai haver uma sobrecarga no sistema. Muitos dizem que o câmbio ele foi preparado para essa função.
para essa situação. Mas a gente sabe, pessoal, que nada dura para sempre. Então, eu particularmente aconselho que façam esse procedimento, que vai aliviar o peso do câmbio e o componente vai durar muito mais tempo. Sendo que esse câmbio já é um dos considerados melhores aqui no Brasil. Então não tem por que forçar alguma coisa indevidamente. Essa é minha humilde opinião aí.